Paz do Senhor a todos. Glorificado e louvado seja o nome do nosso Deus maravilhoso. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra. Com fé, você pode adquirir todas as bênçãos de Deus. Vai levantar o inferno inteiro, mas o Senhor vai continuar sendo a minha luz e a minha salvação. Toda vez que nós saímos da vontade de Deus, nós pagamos o preço da nossa desobediência. A nossa fé tem que estar firmada no Senhor da bênção, não na bênção do Senhor. A sua luta é contra espíritos que manipulam a mente das pessoas. Programa focado nas revelações da Palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor maravilhoso por mais esse dia e pela sua presença conosco em nossas vidas. A paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra, da Igreja Cristã Deus é a Palavra. Programa focado nas revelações da Palavra de Deus, nas revelações que o Espírito Santo nos traz, porque foi Ele que é o autor da Bíblia. Nesta palavra, é a palavra que cura, que liberta, que nos salva. E porque a palavra nos cura, nos liberta, nos salva, vamos à palavra do Senhor, que está em Mateus 13,15. Humilhe-se para ser curado. E diz assim a palavra: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Para que o Senhor cure e haja conversão de fato, é necessário ter um coração contrito, quebrantado, humilde. O soberbo não é curado sem um prévio tratamento. Não há registro de pessoas soberbas que foram curadas ou se converteram sem um prévio tratamento de Deus. Naamã tinha lepra no corpo e era importante na Síria, mas teve que se humilhar, mergulhando 7 vezes no rio barrento para ser curado. O coração soberbo pode estar há 10 anos ou mais na casa de Deus, mas não se converte. Por quê? E também não é curado. Por quê? Porque ele não muda. Ele não se torna uma pessoa humilde. Judas andou com o Senhor 3 anos e meio e não se converteu. Os soberbos são aqueles que ouvem e desprezam a palavra para fazer do seu jeito. Ouvem de mau grado. Fecham seus ouvidos, fecham seus olhos, não compreendem nem procuram compreender. E dizem comumente assim: esta palavra de exortação não é para mim, essa palavra é para você. Não tem discernimento espiritual. Alguns só aceitam o que é científico, o que é lógico, só o que diz aquele que é especialista e não o que Deus fala. Por não serem humildes e não crerem, não receberão as bênçãos. Deus diz lá em 2 Crônicas 7,14, se meu povo se humilhar, receberá. O Senhor Jesus mesmo diz também em Lucas 4,18, o Espírito Santo enviou-me para curar os quebrantados de coração, os humildes. Humilhe-se, seja humilde para ser curado. Se não o fizer, Deus te quebrantará e depois não reclame do tratamento de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, Ele nos ensina a sermos humildes, para nos humilharmos. Nos humilharmos quer dizer colocar o Senhor como Senhor das nossas vidas. É pedir a Ele, é clamar a Ele, crendo que quando nós colocamos uma situação
diante do Senhor, é Ele quem vai nos dar as respostas. Quando nós estamos doentes, é o Senhor quem nos dará a cura. Nos humilharmos é tirar de nós a certeza de que nós somos sabedores de tudo e colocar o Senhor como Senhor dirigindo tudo em nossas vidas. Isso é se humilhar diante do Senhor, é mostrarmos para o Senhor que nós cremos nele infinitamente mais do que nas ciências, nos sabedores, nos grandes pensadores. É crermos que quando nós nos humilhamos diante do Senhor, o Senhor nos dará as respostas, o Senhor nos trará as bênçãos, a cura. Humilhar-se é crer infinitamente, é crer no Senhor, que Ele está e que Ele pode fazer até o impossível por qualquer um de nós. Isso é humilhar-se diante do Senhor, é crer na soberania de Deus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra, pela revelação, Pai, de que nós devemos, Pai, nos humilhar diante de Ti, Pai, em nome de Jesus, que possamos, Pai, depender única e exclusivamente do Teu poder, depender da Tua graça, depender da Tua misericórdia, que possamos entregar as nossas vidas completamente nas Tuas mãos, deixando de lado o entendimento humano, o entendimento lógico e crermos cada vez mais na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Fiquem conosco agora para assistir uma pregação que foi feita lá na nossa igreja e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, indo ele ao Senhor Jesus, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. O Senhor Jesus, ele era dirigido o tempo todo pelo Espírito Santo de Deus. E aqui ele estava indo a Jerusalém, mas ele fez questão, dirigido pelo Santo Espírito, de passar pelo meio de Samaria. Irmãos, os judeus evitavam passar por Samaria. Havia uma grande rivalidade entre judeus e samaritanos, né? Os dois povos que não combinavam, não se davam. Um era, vamos dizer, oposto ao outro. E o Senhor fez de propósito, porque o Senhor tem propósito em tudo. Tudo que Deus faz tem um propósito, tem uma meta,
tem um alvo, às vezes vários propósitos, várias metas, vários objetivos, né? E aqui o Senhor estava dando o exemplo de quebra de uma rivalidade. Ele estava passando por Samaria, que a princípio era hostil aos judeus, havia um preconceito dos judeus em relação aos samaritanos, havia lá uma falta de, vamos dizer assim, de paz e harmonia entre eles, e o Senhor fez questão de passar por lá. Por quê, irmãos? Porque ele tinha um objetivo, ele tinha um alvo de quebrar aquela rivalidade, de dar exemplo. Por que o Senhor Jesus curava no sábado? Você não vai encontrar na Bíblia o Senhor Jesus curou na segunda, curou na terça, curou na quarta, curou na quinta, curou na... Você não vai encontrar. Você vai encontrar, e num sábado ele curou, né? Por que o Espírito Santo registra as curas efetuadas no sábado? Para quebrar uma religiosidade, né, que os judeus tinham com relação ao sábado. Então, o Senhor age sempre com propósitos de quebrar religiosidade, de quebrar incredulidade e de quebrar, muitas vezes, uma rivalidade. Então nós temos, irmãos, que crer nos propósitos do Senhor, porque tudo que Deus faz, tudo que Deus permite, tem sempre bons propósitos. Amém, igreja? E aqui no versículo 12 diz: e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Irmãos, 10 leprosos saíram ao encontro do Senhor. É claro que todo aquele que tem um mal, todo aquele que tem uma luta, todo aquele que tem uma certa enfermidade, tem que buscar ao Senhor, tem que buscar quem resolve, tem que buscar quem pode transformar aquela situação. Entenda, irmãos, Deus capacitou os médicos, nós temos que buscar os médicos, mas nós temos que buscar a Deus. Não busque, desculpe o termo, imagens, não busque santos, busque a Deus, porque é o único que faz milagres, né? E os leprosos saíram ao encontro do Senhor Jesus, e saíram com respeito. Por que com respeito? Respeito e prudência, porque eles não queriam contaminar ninguém com a sua enfermidade, por isso eles pararam de longe. Diz o texto aqui, os quais pararam de longe. Eles pararam porque havia oposição, porque se aproximasse, mas pararam também por prudência, para não contaminar ninguém. Irmãos, nós devemos ter respeito às pessoas, nós devemos evitar transmitir qualquer tipo de mal às pessoas, aos outros. Nós temos que estar demonstrando amor às pessoas, amor ao próximo. Então você sabe que se você fizer alguma coisa vai prejudicar alguém, não faça, irmão. Não faça, abra mão da sua vontade e não faça. Então esses daqui, eles não se aproximaram para evitar o contágio com outras pessoas, ou seja, foram prudentes, tiveram respeito com o próximo. Então, nós temos que fazer aquilo que é vontade de Deus, não vontade do diabo. Qual é a vontade do diabo? O diabo, ele está condenado a passar toda a eternidade no inferno. E o que ele quer? Ele quer levar o maior número de pessoas possíveis com ele, né? Ele quer levar o maior número de pessoas possível com ele. Por quê, irmãos? Porque ele tem também metas, ele tem também objetivos, que é roubar, matar e destruir. Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus, demonstre sempre amor às pessoas. Isso agrada a Deus. Respeite o direito das pessoas. Evite fazer qualquer tipo de mal às pessoas em o nome do Senhor Jesus. E aqui no versículo 13 diz: e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Irmãos, levantaram a voz com fé e respeito, pedindo misericórdia. Irmãos, clame a Deus de uma maneira audível, né? Uma maneira que não demonstra vergonha. Clame a Deus com uma voz canora e belicosa, como dizia Camões, né? Uma voz sonora. Não tenha medo ou receio
de clamar ao Senhor. Não tenha vergonha. Não cochiche, Senhor, me abençoa, Senhor. Não, isso, irmãos, desagrada a Deus. Por quê? Porque quem tem vergonha não clama, se preocupa com a sua própria imagem. O que vão dizer de mim se me ouvirem clamando a Deus, né? Se preocupam com os outros. Isso é uma certa soberba, irmãos. Essa vergonha, essa timidez é uma certa soberba. A pessoa quer preservar a sua, vamos dizer assim, a sua imagem, e ela não clama a Deus, ela não agrada a Deus. Irmãos, diante de Deus, abra o seu coração, clame ao Senhor, clame numa voz audível, clame sem vergonha das pessoas que possam ouvir. Isso agrada a Deus. Tem que clamar, irmãos. Clame como eles clamaram por misericórdia. Por que clamar por misericórdia? Porque nós não somos merecedores. Ah, Senhor, eu estou clamando a Ti porque eu fiz isso. Não fez mais do que a sua obrigação. Mas nós não somos merecedores, somos pecadores. Então clame por misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor, eu estou numa situação de aflição. Senhor, eu estou enfermo. Senhor, estou isso, estou aquilo. Em nome do Senhor Jesus, eu clamo a Ti, tem misericórdia de mim, opera na minha vida, Senhor. Senhor, faça milagres, o Senhor é um Deus de milagres, eu confio em Ti. E vai clamando, irmão, como eles clamaram por misericórdia aqui. E o versículo 14 diz: e ele, vendo-os, disse, o Senhor sempre vê aquele que clama, irmãos. Vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, fala para o seu irmão do lado, indo eles, ficaram limpos. Que coisa linda, irmãos. O Senhor não orou pelos leprosos. O Senhor não tocou nos leprosos. O que o Senhor Jesus fez? Ele deu uma ordem, Ele deu a sua palavra. Irmãos, irmãs, você que fica procurando muitas coisas aí, basta a palavra do Senhor. O Senhor fez inúmeros milagres só com a sua palavra. E é a palavra do Senhor essa noite que vai fazer milagres das nossas vidas. Posso ouvir um amém aí? Então, eles não ficaram curados quando o Senhor Jesus falou. Quando o Senhor Jesus disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Eles não ficaram curados quando o Senhor Jesus falou. Quando é que eles ficaram curados, irmãos? Quando eles obedeceram a ordem do Senhor. Quando eles obedeceram a palavra do Senhor. Indo eles, diz o texto. Ou seja, eles agiram em função da ordem da palavra do Senhor. É isso que gera bênção, irmão. É isso. Muitas vezes você ouve a palavra do Senhor, mas você não age segundo aquilo que a palavra te ordenou, te revelou. Indo eles. Irmãos, o Senhor deu a palavra, mas eles não ficaram curados de imediato. Ficaram curados quando eles obedeceram, quando eles foram, quando eles caminharam. Irmão, ouviu a palavra, irmão? Toma uma atitude em cima da palavra que você ouviu, que o milagre vai acontecer. Porque tem muita gente que fala: não, eu vou na igreja, vou toda semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e nada acontece. Sabe por que nada acontece? Porque você ouve a palavra e não age segundo ela. A palavra só vai ter efeito quando você obedecê-la. Os milagres vão acontecer através da sua obediência. Sem obediência não há milagres. Até o Lázaro teve que obedecer a ordem do Senhor e sair para fora para que ocorresse o milagre. Então sem obediência não tem milagres. Então obedeça, irmão. Obedeça em nome do Senhor Jesus para você tomar posse das bênçãos. Quando nós obedecermos a ordem da palavra do Senhor, ocorrem bênçãos, ocorrem milagres. Esse é o grande segredo. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele não viu a ficha dos leprosos. Ah, vocês são crentes, vocês são isso, são aquilo, fazem isso. Não. O Senhor Jesus viu fé. Ele viu a moeda do reino dos céus.
Ele viu fé quando eles buscaram e quando eles clamaram. E aí o Senhor agiu segundo a fé. Irmãos, Deus não quer saber o que você fez no passado, quem você é, de que família que você é. Ele quer fé. Se você der fé para o Senhor, você recebe tudo. Você adquire tudo do reino dos céus pagando com fé. A fé é uma moeda espiritual. Não adianta a pessoa falar, não, eu sou de uma família reta, eu fiz isso, eu sou crente desde pequenininho, mas se não tem fé, irmãos, não vai receber. Então é necessário fé. O Senhor Jesus não questionou, não perguntou, e o Senhor Jesus sabia que eles iriam reagir de uma maneira desagradável, mas mesmo assim operou milagres na vida deles, porque eles mostraram fé. Quando buscaram e quando clamaram e quando principalmente obedeceram à ordem do Senhor. Entendam, esse é o segredo. O versículo 15 diz, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Irmãos, recebeu, venha ao Senhor e glorifique-o para que todos ouçam. Glorifique o Senhor em alta voz, como esse glorificou aqui. Posso ouvir um glória a Deus aí? Glória a Deus. Alta voz, irmãos, dizem sim, glória a Deus, glória a Deus, Senhor, isso é mesmo. Não, irmãos, sem vergonha, com autoridade, glorifique o Senhor em alta. Recebeu uma bênção, recebeu um milagre, recebeu qualquer coisa, nós temos que dar graças a Deus em tudo, e glorificar a Deus por tudo. Mas quando recebermos alguma bênção especial, algum milagre, mais ainda devemos glorificar a Deus. Sabe para quê? Para que todos saibam que há um Deus que faz milagres e todos busquem a esse Deus. O testemunho é fundamental para que as pessoas que estão na mesma situação busquem o Senhor e recebam a bênção. E aqui no versículo 16 diz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e esse era samaritano. Esse era samaritano. Se prostre aos pés do Senhor, não só para pedir, mas para glorificar, para agradecer. Se prostre para agradecer. Mas o Espírito Santo registra que o único que voltou e glorificou e agradeceu não era judeu, não era do povo de Deus, vamos dizer assim, era um samaritano. Irmãos, os melhores exemplos nas Escrituras foram de estrangeiros. Você pode ver, irmãos, os melhores exemplos foram de estrangeiros. A fé que maravilhou o Senhor Jesus veio de um centurião romano, estrangeiro, não era judeu, era um exemplo de fé. O exemplo de humildade veio de uma mulher cirofenícia, grega, né? O referencial de humildade que ela demonstrou. O exemplo de amor ao próximo, de quem foi? De um samaritano, até chamado de o bom samaritano, né? Um exemplo de conversão foi de uma estrangeira, uma samaritana. Eu tenho uma mensagem de Deus para você. Você que está afastado dos caminhos do Senhor. Volta para a igreja. Volta. Não importa o que aconteceu com você. Volte para a igreja. Volte. Volte para a comunhão com os irmãos. Esta é a vontade de Deus. Volte. O Senhor está voltando. E você não pode ser deixado para trás. Volte. Não importa a placa, o nome da igreja. Volte. Volte para a casa do Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra.
Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Confiamos em teu infinito amor, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Precisamos da ajuda de Deus através de você que nos assistem para manter este programa no ar. Oferte, faça um voto com Deus, é bíblico. Semeie na obra do Senhor, que o Senhor da obra te recompensará. Abaixo está a nossa conta do Banco Bradesco, agência 2920, dígito 3, conta corrente 7777, dígito 1. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor.